Oiê, bom dia, muito bonjour para vocês. Pensa numa professora feliz hoje. Essa professora sou eu. Tô feliz, gente, porque, bom, primeiro que faça chuva, faça sol, a gente tá aqui, né? Toda terça-feira, aula do Macarrão Talk, aqui batendo cartão. Mas faça chuva, faça sol. E hoje tá fazendo sol aqui, e pensa numa professora que ama sol. Sou eu. Então, enquanto eu estou dando aula para vocês, ainda estou bronzeando. Vou bronzear um braço só, né? O outro vai ficar branco, o outro vai ficar preto. Mas tá tudo bem. Um pouco de melanina, um pouco de vitamina D nessa vida não faz mal a ninguém, né? Gente, brincadeira à parte. Que bom que vocês estão aqui comigo nessa terça-feira. Mais uma terça-feira. Hoje nós estamos na aula de número 35. Já estamos há 35 semanas batendo cartão aqui, toda terça-feira às 10 da manhã. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Priscila Catapan, a Pri para os íntimos, eu moro aqui na França, sou especialista em macarrons, professora online de confeitaria e eu ensino pessoas do mundo todo a quebrarem a barreira do medo, né, de fazer macarrons e aprenderem a fazer macarrons do jeito certo, que é entendendo os porquês, tirando todos esses mitos que a gente ouve por aí. Macarrão direto ao ponto, sem frescura, é aqui que você encontra. Se você é aquela pessoa que está em busca de receita, eu já vou dizer para você assim, tchau. Não, gente, brincadeira, me dá uma oportunidade, né, pelo menos para você ver qual é o meu modo de explicar. Se você curtir o meu modo de explicar, você fica aqui comigo até o final, senão você sai aqui do canal e sai lá do meu Instagram também, tá? Eu sei que tem muita gente aí que fornece receita e mesmo assim as pessoas não conseguem fazer os macarrons. E fazer macarrons, eu vou falar para vocês bem sinceramente, não é uma questão só de receita, não. A receita, é claro, vai ser a base. Vocês vão precisar de uma base de receita, sim. Essa base de receita vocês encontram em qualquer lugar, não tem segredo nenhum, né? Muitas vezes as pessoas vêm para o meu curso e falam assim, nossa, Pri, mas a sua receita é igual à receita com a qual eu trabalhava. E antes eu não conseguia fazer macarrons, agora eu consigo. Então não é só a receita que muda tudo, é a técnica. E a técnica é a gente entender os porquês, a gente precisa fazer cada processo. Então na aula de hoje eu resolvi trazer uma aula principalmente para quem está iniciando nesse mundo dos macarrons, para quem morre de medo de fazer macarrons, para quem já fez macarrons e deu muito errado, ou para quem está começando a investigar sobre macarrons e tá morrendo de medo porque todo mundo fala que é o doce mais difícil da confeitaria, que é o que eu pensava quando eu comecei também. Então acho que é bacana eu trazer aqui para vocês que estão iniciando nesse mundo nos macarrons, dicas importantes que vão realmente dar uma chave na virada, no aprendizado de vocês, para vocês aprenderem a fazer macarrons do jeito certo. Que é muita frustração que muita gente passa com os macarrons, muitos quilos de farinhas de amêndoas jogada fora. Farinha de amêndoa não é um produto barato. Então, se você está nesse caso aí, iniciando no mundo dos macarrons, ou vai iniciar, ou já iniciou e está muito frustrada, deixa o joinha aqui nesse vídeo, nessa aula, porque nessa aula aqui eu vou compartilhar realmente do que você vai precisar para começar a fazer macarrons aí na cozinha da sua casa, perder o medo de fazer esse doce que não é o doce mais difícil da confeitaria. Você vai só precisar de uns segredinhos, tá? Mas se você for esperta, você me acompanha aqui toda semana no Macarrão Talk e você vai dar essa virada de chave. E lembrando também, pessoal, que como as aulas acontecem todas as terças-feiras às 10 da manhã, muitas vezes a gente esquece, né, quando as aulas vão acontecer, quando viu já aconteceu. Então, para isso não acontecer com você, eu te aconselho a clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, tá? Que daí você vai estar inscrita no canal. Cada vez que tiver aulas do Macarrão Talk, você vai ser lembrada disso. O YouTube vai te enviar uma notificação
E a cada vez que tiver vídeo novo no canal também, né, de vez em quando eu coloco vídeos aqui mais curtinhos para vocês, então vocês vão estar recebendo todas essas notificações e vão estar aprendendo muito mais sobre macarrons e sobre confeitaria. Bom, gente, eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, principalmente porque lá no Instagram me pediram muito esse tema. São muitas pessoas que querem iniciar nesse mundo dos macarrons, muitas pessoas que já estão na confeitaria, ou muitas pessoas que estão começando na confeitaria do zero e querem se especializar em macarrons, porque é um doce que está ganhando muito espaço, principalmente no Brasil, né? É um doce ultra valorizado, onde as confeiteiras são valorizadas realmente pelo produto, tá? Então, eu trouxe essa aula aqui de hoje como um guia, na verdade, para as pessoas que estão completamente perdidas e não sabem por onde começar. É muita informação rasa. Então, nessa aula eu vou trazer um pouquinho dos porquês, né? Quais são as dicas e os porquês vocês devem começar dessa maneira, porque assim como vocês, eu também comecei do começo. Eu também tive muita frustração. Olha, já joguei tanta farinha de amêndoa fora que eu acho que dava para ter comprado um forno facilmente, tá? Então, todos os erros que eu cometi, eu não quero que vocês cometam. Então, fica comigo aqui até o final dessa aula, que eu garanto que você vai sair dessa aula aqui com tempo ganho e evitando de perder dinheiro. Que é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente quer aprender alguma coisa com pressa, a gente perde dinheiro. Por que a gente perde dinheiro? Primeira coisa, inclusive é a primeira dica, né? A primeira dica é: não compre equipamento. Você que vai iniciar ou está iniciando no mundo dos macarrons agora, não comece comprando equipamentos. Quando eu comecei a fazer macarrons, eu saí comprando tudo. Saí comprando manga de confeitar, comprei tapete de silicone, comprei assadeira, comprei farinha de amêndoa. Que mais que eu comprei? Comprei muita coisa, gente. Inclusive até hoje eu tenho esses tapetes, tá? O primeiro tapete que eu comprei para macarrons foi um tapete vermelho com as marcaçõezinhas todo de silicone, marcações em alto relevo. Porque na minha cabeça, como eu não tinha experiência, aquelas marcações em alto relevo iam me ajudar a pingar os macarrons. Mal eu sabia que aquele tapete era o pior de todos para fazer macarrons. Aqui no YouTube eu tenho aulas falando sobre tapete, falando sobre equipamento, depois volta nas aulas, tá? Que vai ter muito mais conteúdo, a gente não pode focar em tudo aqui ao mesmo tempo, tá? Então, se você quer saber um pouquinho qual que é o tapete legal, qual que não funciona, depois você volta nas minhas aulas, porque eu tenho certeza que você vai encontrar, se você colocar aqui Priscila Catapã Macarrons e o tema que você quiser, tenho certeza que você vai encontrar, tá? Então, a primeira dica é: não compre equipamentos antes de saber em qual direção você vai, tá? Então, essa história dos tapetes é algo que acontece com muita frequência com os alunos. A maioria deles já comprou tapetes errados. Quem aqui que está me assistindo nessa aula já comprou tapete errado para o macarrão? Eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas que começaram a fazer macarrons já compraram tapete errado. Quem aqui já comprou? Todos vocês, né? Todos vocês que estão começando a fazer macarrons já compraram. Então, isso é dinheiro jogado fora. Comprar um termômetro para fazer macarrão não é comprar qualquer termômetro. É comprar um termômetro bom, confiável, em que a sua receita de macarrons vai dar certo. Então, muita gente vai no termômetro de R$30, baratinho. Ah, tem um termômetro. E aí não dá certo a receita. Por quê? Porque o equipamento não está adequado. Tá? Então, a primeira dica é: não compre os equipamentos antes de estudar. Então, essa é a dica número 2.
Então, para você aí que está me assistindo, isso significa que você já está colocando a dica número 2 em prática, que é estudar. Porque receita de macarrão tem um monte, muitas mesmo, ó, inclusive tem aqui, ó, tem um livro aqui, tem um livro ali, tem 3, 4 livros onde só tem receita de macarrão e receita de confeitaria. Receita não é segredo para ninguém. A minha receita tá aqui dentro desses livros, que nem a minha, né? É uma receita de base que eu utilizo, onde eu adaptei os processos, readaptei os processos. Mas a receita, as quantidades, não tem segredo nenhum. Então, estudar não significa procurar receita. Estudar significa entender quais são as diferentes técnicas possíveis para fazer macarrons, né? É igual fazer bolo. Massas de bolo nós temos vários métodos, né? Método inverso, método reverso, método... Enfim, com os macarrons não é diferente. Nós temos vários métodos. Para fazer suspiro nós temos vários métodos. E para fazer macarrons também nós temos vários métodos. E cada método tem a sua especialidade, cada método tem o seu porquê. E cada método é mais fácil ou mais difícil você alcançar o resultado com os macarrons. Aqui no YouTube eu tenho aulas, já fiz muitos vídeos explicando a diferença entre as técnicas para fazer macarrons, tá? Então, só adiantando, se você ainda não me conhece, eu faço macarrons exclusivamente com a técnica do merengue italiano, tá? Que é uma técnica quente, onde a gente trabalha com a temperatura, com um calor maior, para poder fazer evaporar uma parte da umidade presente dentro da massa do macarrão, tá? A verdade é que o macarrão não gosta de umidade, e quanto mais umidade tem a massa, pior para você, tá? Então, trabalhar com uma massa mais estável significa ter menos umidade lá dentro. E a única técnica que vai trazer isso para você é a técnica do merengue italiano, por ela ter um método de preparo quente, tá? Que vai fazer evaporar a água ou uma parte da água presente dentro da massa do macarrão, tá? Então, muitas vezes, nós como seres humanos, a nossa tendência é, eu vou aprender a receita mais fácil. Então, nem sempre o caminho que parece mais curto é o mais fácil. Talvez o caminho mais curto vai ser subir uma montanha, né? E talvez o caminho que parece mais longo vai ser simplesmente uma linha reta. Então, esse é o caso entre o merengue italiano e o merengue francês, por exemplo. O merengue francês é muito simples de ser feito. Muito, muito simples. Porém, contém uma quantidade monstruosa de água lá dentro da massa de macarrão. Mesma coisa para o merengue suíço. Então, esses métodos aí, vocês vão ter que esperar o macarrão secar em temperatura ambiente e vocês vão perder muito tempo, né? Tem que secar a farinha, tem que deixar o macarrão secando. Então, é um falso amigo, né? São técnicas falsas amigas que não vão te levar mais longe onde você gostaria de ir, que é realmente fazer os macarrons com praticidade, sem perder tempo, tá? Com a técnica com a qual eu trabalho, uma receita de macarrão se faz em 15 minutos. Não tem secagem de farinha de amêndoa, não tem peneiragem, nem sei se fala peneiragem, a gente não peneira a farinha de amêndoa, a gente não deixa o macarrão secando antes de ser levado ao forno, tá? Tudo isso porque tem os porquês, né? Quem é aluno meu, aluna minha, sabe que a gente não trabalha com receita, a gente trabalha com a técnica dos 3 T's: tempo, temperatura, textura. Então, em cada processo tem essa técnica dos 3 T's a serem aplicadas para poder fazer esses macarrons em 15 minutos, tá? Tudo tem um porquê, tá? E isso é importante. Uma vez que você começou a estudar os macarrons,
Você vai aprender que tem merengue francês, merengue suíço, merengue italiano. E você vai começar a se familiarizar, é isso que fala, né? Você vai começar a se familiarizar com as técnicas, né? O que é o merengue francês, o que é o merengue suíço, o que é o merengue italiano, tá? Você vai começar a documentar tudo que existe. Por que isso é importante, gente? Porque essas técnicas de base, na verdade, elas têm bases da confeitaria, que é o merengue, né? Merengue é uma base da confeitaria. Com merengue você faz suspiro, com merengue você faz bolo, com merengue você faz bem casado, com merengue você faz macarrão. Olha só, tava esquecendo o nome do macarrão. Com merengue você faz buttercream. Então, perceberam que merengue é uma raiz na confeitaria? Assim como os cremes, né? Creme de confeiteiro é uma das bases da confeitaria. A massa de choux é uma das bases da confeitaria, tá? A genoise é uma das bases da confeitaria, porque é com a base que você consegue criar uma variedade de produtos com base naquela raiz, tá? Então, primeiro você precisa ter toda essa documentação do que existe e segundo, para entender os porquês de cada método, tá? Nem todo método é adaptado para fazer macarrons. A minha bateria aqui tá acabando, gente. Eu vou ter que tentar fazer essa aula aqui mais rápido, viu? Porque eu não peguei o carregador. Mas enfim, vamos lá. Eu tava falando sobre entender o método, né? Então, entender o método, deixa eu colocar aqui para reservar a bateria só um pouquinho, gente. Economia de bateria, como é que faz? Economia de bateria, sim, tá aqui. Então, gente, o próximo passo, uma vez que você entendeu as diferentes técnicas, é escolher aquela que você vai focar, tá? Não existe nada pior do que vou seguir a Priscila e depois vou seguir fulano e vou seguir ciclano e aí eu vou misturar tudo e aí vai virar uma coxa de retalho sem fim, vai ficar toda retalhada mesmo. Não tem como misturar técnicas, cada professor tem o seu porquê e eu tenho os meus porquês. Então não adianta misturar técnica de merengue italiano com técnica de merengue suíço, com técnica de merengue francês, ou duas professoras que trabalham com técnica de merengue italiano e misturar as duas coisas juntas, tá? Nossa, gente, o sol foi embora aqui e o vídeo parece que ficou assim, todo preto. Bom, mas vamos continuar aqui porque eu não quero que a bateria do computador acabe e eu não quero sair correndo para pegar a bateria. A quarta dica é justamente você se desapegar das receitas. Porque a receita você encontra aqui na internet, você encontra aqui no YouTube, você encontra no Instagram, você encontra em qualquer lugar, em qualquer livro. Receita não é o problema. Você vai ter a receita em qualquer lugar que você quer, que você quiser. A quarta dica é você entenda a receita. Procure entender os processos e os porquês. Quem é minha aluna, meu aluno, entende que uma receita é dividida em X processos e dentro de cada processo tem os porquês e a aplicação dos 3 T's. Tá? Essa é a minha maneira de ensinar. Quem é aluno meu, aluna minha, se tiver algum aluno aqui assistindo, vai falar para vocês que eu não trabalho com receita. Eu tenho uma base de receita sim, mas eu não peço para os alunos aplicarem exatamente o que eu ensino no curso. Não, eu dou uma flexibilidade para o aluno. Por quê? Porque o aluno tem a sua realidade, tem a sua cozinha, tem os seus equipamentos, tem os seus ingredientes. E aqui na minha cozinha eu tenho o meu forno, os meus equipamentos, o meu fogão, os meus ingredientes. Então são realidades diferentes. O que eu ensino aos alunos é entender o seu próprio ambiente e adaptar a técnica aos seus equipamentos e ingredientes. Por exemplo,
assar macarrão no forno a gás é totalmente diferente do que assar macarrões no forno elétrico. Então não tem como ensinar da mesma maneira, tá? Uma batedeira de mão que um aluno tem e uma batedeira planetária são coisas completamente opostas. Não tem como aplicar a receita exatamente da mesma maneira, tá? É como ir do Rio a São Paulo de bicicleta ou Rio a São Paulo de carro, de Ferrari, tá? Tudo vai depender do que você tem na cozinha da sua casa. Aí você vai lá e compra uma farinha de amêndoa. E aí você tem que ser capaz de saber se essa farinha de amêndoa está adequada ou não para você iniciar a tua receita. E se durante o processo você está percebendo que a tua farinha não está legal, o que você pode fazer durante a receita para tentar salvar essa receita? É isso que eu ensino para os meus alunos. Então não é simplesmente pega a farinha e mistura. Não, observa a textura. Tá do jeito que deveria estar? Não, não tá. Tá, o que eu posso fazer para salvar? É essa flexibilidade que eu tento passar para os alunos. Por que tem que mexer assim e não assado? Por que tem que fazer desse jeito e não do outro? Sempre os porquês. Por quê? Tá? Gente, eu tô morrendo de medo aqui de acabar a bateria. Então tá um pouquinho acelerada a aula, eu peço desculpa. Mas eu tô fazendo com carinho, tá? A quinta e última dica que eu tenho para vocês é, além de estudar massa de macarrão, estudem recheio, gente, pelo amor de Deus, estudem recheio. Aqui no meu YouTube tá recheado de vídeo de recheio. Por quê? Porque o recheio certo que vai deixar o seu macarrão na textura certa. Se o recheio não for adaptado, o seu macarrão não vai ficar bom e você vai se decepcionar e vai decepcionar o teu cliente, tá? Então foque no recheio certo. O recheio certo são as ganaches, tá? Aqui no YouTube tem um monte de vídeo onde eu falo, onde eu ensino a fazer ganache e eu explico inclusive os porquês, né? Meus alunos sabem os porquês. E é através disso que eles conseguem criar os próprios recheios, né? Recheio de cupuaçu, recheio de qualquer sabor, dependendo da região onde você tá? Então, gente, eu acho que eu vou ter que encerrar a aula por aqui. A aula foi curta, mas foi intensa, tá? Essa aula de hoje aqui é para você que tá iniciando, para você iniciar com o pé direito, para você perder o mínimo possível de receita. Se você puder, claro, entre para um curso com um professor que você confie, que transmita confiança, que você goste da didática. Se você puder pagar um curso, o teu processo vai ser muito mais acelerado. Vai ser um processo de aprendizado onde você vai economizar tempo e dinheiro. Se você não puder, consuma conteúdos gratuitos. Eu acho que alguém chegou aqui na minha casa, gente. Então, acho que é um sinal pra gente terminar aqui essa aula, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai encerrar essa aula aqui com essa dica pra vocês, que é assistam os conteúdos gratuitos e, se puderem, vocês façam uma aula com o professor da sua confiança, tá bom, gente? Então, vou encerrar aqui essa aula na correria. Aqui, peço desculpa para vocês. Grande beijo, a gente se vê na terça-feira que vem, às 10 da manhã, tá bom? Beijo, tchau, tchau.